outro versículo onde está falando do amor. Mas Paulo está falando daqueles irmãos, no caso de que o amor deles estava crescendo, estava aumentando. E ele está dando também graças a Deus por aquilo, não é? Que está acontecendo. Que eles vivem de conformidade com o Evangelho, capítulo 1, versículo 27. Deixa eu encontrar aqui o versículo. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Também que eles não estão reclamando das coisas que eles estão fazendo por Cristo, no capítulo 2, versículo 13, versículo 14. Depois, no capítulo 3, versículo 1, Paulo está falando da alegria deles. No versículo 4, versículo 8, Paulo está mostrando o que buscar, não é? E nós vemos, então, naquela ocasião, aspectos positivos aqui em Filipenses. Mas, uma mensagem que Paulo traz em Filipenses é que nós temos, como aqueles irmãos, continuar andando, não é? Nós temos que prosseguir, nós temos que andar, nós temos que buscar. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo nunca parou de servir a Cristo. Ele nunca desistiu, ele nunca desanimou, ele nunca esmoreceu na sua fé, ele nunca desmaiou na sua fé diante das dificuldades. Paulo podia dizer, com toda certeza, que ele prosseguiu para o alvo, que ele foi até os limites daquilo que poderia chegar de fato na sua vida espiritual. Ele foi até os limites, ele ultrapassou aquilo que outros servos na palavra de Deus não conseguiram chegar. Nós vemos que Paulo foi preso, foi açoitado, foi maltratado, não é? E nós podemos observar isso. E ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isto é o que nós consideramos na outra ocasião que estivemos aqui, olhando para Filipenses. Então ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo jamais deixou de seguir a Cristo. Ele jamais esmoreceu, ele jamais chegou e disse: olha, estou pendurando nas minhas chuteiras por causa disso ou por causa daquilo. Por causa de tais irmãos que estão pregando a Cristo por inveja, por tais irmãos que estão pregando a Cristo com pretextos, não estão pregando a Cristo pelo amor, não estão pregando a Cristo porque entregaram a sua vida a Ele, mas estão usando de falsidade, estão usando de coisas que não são para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, ele estava feliz, não é? Mesmo diante dessas circunstâncias. Paulo nos mostra em Filipenses que andar com Cristo é muito mais do que observar as circunstâncias. Paulo nos mostra que ser servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, é muito mais do que olharmos para os problemas. Ser servo de Deus é andar de acordo com o Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele. Ele poderia muito bem olhar para as dificuldades, para as provações, para as privações, para as necessidades que muitas vezes ele sofreu. E quando nós olhamos para esta carta de Paulo, nós não podemos deixar de mencionar que ele está tratando problemas
que ele está olhando para pontos positivos, que ele está agradecendo aos irmãos pelo que aqueles irmãos fizeram por ele, não é? Pelo que eles fizeram, ajudando ele em aspectos financeiros, e acreditamos que em tantos outros aspectos, porque quando Paulo escreveu para esses irmãos, Paulo estava preso, Paulo estava algemado, Paulo estava sendo julgado, né? Mas ele estava feliz, ele estava animado. O prazer de ser servo de Deus estava dentro dele, mesmo preso. E quando ele pega não sei, eu acho que pena que eles usavam para escrever na época, né? Quando ele pega na caneta, ele começa a escrever, não é? Aqueles irmãos ali, e ele diz para aqueles irmãos: olha, irmãos, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Dou graças. Paulo estava preso. Em outras ocasiões, que Paulo escreve também preso, para outros irmãos, ele também mostra o gozo de ser servo de Deus. O gozo que as cadeias traziam, porque ele estava preso, não porque ele era um homem corrupto, ou um marginal da sociedade, mas ele estava preso, ele estava padecendo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo deixou bem claro que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui mesmo aos Filipenses ele fala isso no versículo 21, não é? Ele diz: irmãos, para mim viver, se eu morrer é lucro. E se ele estava preso ali, irmãos, e como nós olhamos para as Escrituras, para aquilo que Paulo escreveu, não só aqui em Filipenses, mas nós observamos um homem feliz. Como pode um homem que estava preso, estava sendo preso injustamente, de fato,